Anteriormente, Cauã está criando o caos na Money Safe, e após perder o braço pela explosão, um homem empala ele com uma espada. Mas, Cauã conseguiu tomar um comprimido antes da explosão, que faz com que ele se regenere e fique mais forte, e assim, ele arranca o braço do homem e o chuta, deixando todos ao redor com medo. E então Cauã pergunta: quem é o próximo? Cauã salta pelos muros próximos, e alcança o esquadrão das forças especiais, e usando a katana, ele corta a mão de um soldado. Com suas habilidades, ele passa pelo resto do esquadrão, cortando-os em pedaços e matando-os no caminho. Neste momento, flechas são disparadas contra ele. Cauã consegue desviar uma com a katana, mas a segunda atinge o músculo de sua perna. Ele foi baleado com uma ferramenta de caça de mortais, chamada gancho. Cauã puxa a flecha de sua perna, mas outro esquadrão das forças especiais chega para ajudar a tentar detê-lo. Eles usam todos os seus poderes: telecinese, combustão e congelamento. No entanto, Cauã não pode ser parado só com isso, e ele se liberta da armadilha. A cena muda para dentro do banco, com o cofre aberto. Cauã aparece, e seu parceiro pergunta se deu tudo certo. Cauã responde que ele teve que cortar alguns membros, mas fora isso, está tudo bem. Eles entram, e veem um cofre pessoal feito de adamantio. Henry conta a Cauã que pode arrombar este cofre rapidamente, e começa a trabalhar. Ao abri-lo, eles encontram um pergaminho. O pergaminho é feito da pele de um invasor, uma escolha criteriosa, pois não desbota nem molha. Eles também encontram uma lágrima de Elda, e depois de pegar tudo o que precisam, eles se preparam para partir. Um soldado das forças especiais os impede, e Cauã reconhece a voz de Tom. O fato de Tom ser de sangue puro, impõe a ele certos deveres. Ele simplesmente tem que corresponder às expectativas de sua família. E para ganhar favores, ele precisa subir na carreira o mais alto possível. Tom é de sangue puro, mas todas as habilidades que conquistou foram apenas sorte. Vemos a história da perspectiva de Tom, sentado em um escritório, mexendo em papéis, e então, ele é enviado em uma missão, um banco foi assaltado. Tom percebe por si mesmo, que esta é a chance dele provar seu valor. A oportunidade é tão grande, que agora, ele está diante de Cauã. Cauã empurra Henry, dizendo-lhe para correr, mas Tom, habilmente, empunhando duas pistolas, não pretende deixá-los escapar. Tom atira em Cauã, mas ele protege a bala com as mãos. De repente, uma bala passa voando por seu rosto, abrindo-se como um pedal. Essa bala é chamada de polvo, pois se divide 8 vezes. Tom diz para Cauã se ajoelhar, avisando que se não fizer, a bala destruirá seus músculos e nervos. Neste momento, Henry distrai Tom enquanto tenta escapar, desviando a atenção de Tom, e dando a Cauã a chance de se proteger. Uma vez escondido, a máscara de Cauã escorrega, e ele usa os dentes para remover as balas. É provável que Tom não tenha vindo sozinho, e seus companheiros devem estar por perto. As Forças Imortais Especiais diferem do pessoal da PWAT e dos esquadrões de segurança privada. Cauã precisa resolver esse problema antes que cheguem reforços. Cauã relembra as palavras de sua treinadora. Se você não quer levar um tiro, aprenda a correr de uma forma que você possa desviar das balas. Com essas palavras em mente, Cauã emerge de seu esconderijo, e zigue-zagueando, se aproxima de Tom. Com um golpe rápido, Tom é enviado voando. Porém, neste momento, algo acontece. Naquele momento, Tom tenta atingir a medula óssea de Cauã com uma faca. Mesmo que Cauã tenha habilidades de autocura, ele seria reduzido a um mero pedaço de carne, se seu cérebro e corpo perdessem a conexão. Cauã finaliza Tom com um chute, deixando-o inconsciente. Depois disso, Cauã se encontra com Henry, e o aconselha a ficar escondido por um tempo. Ele então veste um uniforme de motorista de entrega, sobe em uma motocicleta, e vai para um motel deserto. 12 horas antes do julgamento, o noticiário informa sobre o assalto ao banco. Mil liga para Cauã, para avisar que tudo correu conforme o planejado, e que a equipe 3 irá ao tribunal amanhã. No final das contas, Cauã é deixado sozinho, e deve resolver o problema. Por fim, ele liga para a líder de outra equipe, enviando-lhe uma foto enigmática. No dia seguinte, começa o julgamento. O juiz acusa a equipe 3, mas nesse momento, Cauã chega, anunciando que foi o mandante do roubo. Cauã admite que foi o único instigador do roubo, porém, argumenta que foi por uma razão justificável. Ele apresenta o pergaminho, que descobriu no cofre de adamantio. Cauã é informado de que cometer um ato terrorista simplesmente baseado em suspeitas é inaceitável, exceto sob uma condição, artigo 12, parágrafo 8, quando a empresa enfrenta uma ameaça.
Kawan desenrola o pergaminho no qual está escrito o mantra da fé imortal. A fé imortal é uma organização de defensores imortais da supremacia, que acreditam que apenas o sangue dos imortais deveria habitar a Terra. Embora sejam uma seita, eles se assemelham mais a uma organização terrorista. Imagens de seus mandamentos estão contidas no manuscrito. Os grandes apóstolos da fé imortal acreditam que preservando os mandamentos, eles se validariam. Água benta é o termo usado para a tinta especial que reage apenas com o sangue dos imortais. Este pergaminho em particular foi encontrado no cofre do banco. Foi pedido que Kawan entregasse o pergaminho para analisar os nomes que estavam escritos. E então, o homem pede uma faca. Mas naquele momento, o juiz saca a própria faca e a enfia diretamente em sua garganta. Em seguida, o juiz joga a faca em um guarda próximo e tenta fugir. A ruiva tenta impedi-lo, mas ele facilmente a derruba, e então, João desfere um leve chute nas pernas, fazendo o juiz perder o equilíbrio e pará-lo. O juiz, conhecido como Tarcísio, era um chefe da fé imortal. Ele então é preso e algemado. Todos, desde o CEO da empresa até João, agradecem Kawan pela missão bem-sucedida. O caso do impostor está encerrado, e a equipe 3 tem 2 dias de folga, porque foram orientados a não discutir o incidente. Alguns dias depois, Kawan e sua equipe passam o tempo no escritório, fazendo trabalhos de rotina. Nesse momento, um funcionário da empresa vê Kawan e tenta agredi-lo. Foi você, Tom, diz a Kawan. Kawan finge que não entende do que ele está falando, mas Tom diz que se ele não parar de se fazer de idiota, ele contará para todo mundo. Uma luta parece inevitável, mas nesse momento, o Panda aparece e os separa, dizendo que iniciar uma briga no trabalho não é a melhor ideia, mesmo que eles estejam irritados um com o outro. Panda chama a Tom para uma conversa, durante a qual, João diz a Kawan para não se preocupar com ele. Em seguida, Kawan e Kim saem, e conversam no caminho para casa. Quando chega a hora da separação, Kawan se despede de Kim, mas ela sugere que comam ramen. Em seu contexto, um convite para comer ramen é o mesmo que convidar alguém para um encontro romântico. Agora eles estão no apartamento de Kim, e depois de comer ramen, Kim convida Kawan para ir ao seu quarto. Sem ter certeza do que esperar em seguida, Kawan a segue, mas em vez de qualquer coisa que ele possa ter imaginado, Kim mostra a ele um quadro com todos os membros conhecidos da Prometheus. Kim diz a Kawan que agora ele deve ter cuidado, pois as pessoas que estão no quadro podem vir atrás dele a qualquer momento, devido às suas ações recentes. Kim declara que precisa destruir Prometheus, e Kawan concorda com ela. Esta sala com o quadro representa uma vulnerabilidade de Kim, mas ainda não está claro para Kawan o que a motiva, se é ressentimento ou vingança. De qualquer forma, Prometheus são seus inimigos, as forças do mal. Depois de ouvir as palavras de Kim, Kawan não consegue parar de pensar na presença de adversários em sua casa. Ele retorna para seu próprio apartamento e encontra Tom. Poucos minutos depois de uma briga, Kawan está sentado no sofá tomando café, com Tom derrotado no chão. Os alojamentos para trabalhadores comuns são projetados para 2 pessoas por quarto. O plano era que o colega de quarto de Kawan se mudasse dentro de um mês, mas ninguém poderia imaginar que seria Tom. Somos então levados para o local, onde João e uma equipe das forças especiais descobrem um buraco negro, repleto de monstros, em um estacionamento. Eles rapidamente lidam com a situação, fechando o buraco negro, e considerando a limpeza concluída. Este estranho fenômeno, chamado de portal duplo, era incomum, mas já havia acontecido 2 vezes em Seul, e 8 em toda a Coreia. Um membro das forças especiais sugere que se algo assim está acontecendo, significa que surgiu um novo nomeado. O confronto entre Tom e Kawan não terminou em casa, a batalha mudou para o escritório. Agora, em todas as oportunidades, Tom tenta espancar Kawan, mas sempre perde. No trabalho, Kawan começa a verificar seus e-mails, e percebe uma mensagem incomum. Um certo Robert, de uma empresa de caça, está impressionado com o trabalho recente de Kawan, e quer lhe oferecer um novo emprego. Tarcísio era o diretor, mas agora está desaparecido. Outras empresas e associações têm feito tudo o que podem para descobrir o que aconteceu, incluindo aqueles da gestão de recursos humanos, que desconheciam a situação. Chega uma ligação da polícia, dizendo que há um novo buraco na área. João então manda Kawan e Kim irem para a estação. Chegando ao local, que é isolado pela polícia, Kawan e Kim encontram um homem com uma super armadura. Uma breve conversa começa entre Kawan e o homem. O homem diz a Kawan que ele parece estranho para um imortal, mas naquele momento, um slime em decomposição, de primeiro tipo, explode do buraco. O homem se apresenta, seu nome é Denilson,
e ele pede a Kawan que não o chame de tio. O slime começa a sair do buraco, é venenoso, mas os caras da empresa imediatamente começam a queimá-lo com armas especiais. Somos apresentados a um cirurgião de fogo, chamado Marlon. Na verdade, a reputação de Kawan, após o incidente, espalhou-se rapidamente por outras empresas, e esta missão acabou por ser um plano. Marlon e Denilson começaram a tentar atrair Kawan para sua associação. Neste ponto, começa a segunda fase, o slime se fortalece, e um Power Slime aparece. O número 3 entrou na segunda fase, o que significa que se trata de um buraco duplo. Nossos heróis podem encontrar todos os tipos de slime hoje. Denilson e o cirurgião começam a se defender do lodo, quando de repente ocorre a terceira fase, um canhão de lodo. É assim que o buraco combinado ocorre, é um evento recorrente, onde novos buracos aparecem em um buraco existente. É impossível prever o que acontecerá a seguir. Vemos o rifle de Azura, indicando que esta é a organização mais rica, pois seu equipamento é de primeira linha. Nesse momento, João aparece, e avisa para não tentarem recrutar Kawan ao seu lado, ou ele não poderá ser responsabilizado pelo que possa fazer. Número 3, quarta fase, Slime Explosivo. 2 horas se passaram desde que o buraco se abriu, mas não parece estar diminuindo. Quando um buraco negro apareceu na estação onde eles estão, buracos grandes e pequenos se abriram por todo o país. Metade deles eram portais duplos, e a desta estação era o maior deles. Portais duplos, um fenômeno anormal que surgiu recentemente. A consequência é que as mudanças estão chegando, e a principal delas é o surgimento de um novo nomeado. Neste momento, algo sai do buraco. Kawan começa a ter um flashback, e congela no meio do caminho, pois tem a mesma sensação de há 10 anos. Kawan se lembra de como ele estava deitado sob os escombros, e viu monstros se aproximando dele. Ele pediu ajuda, mas não havia ninguém. Um monstro que lembra uma estrela do mar, atirando um lodo venenoso, sai do buraco. A estrela atinge um dos agentes. Kawan, vendo seu eu mais jovem nele, imediatamente tenta ajudar. Kawan rapidamente alcança o homem, ele então o agarra, e o joga em direção a Denilson, que consegue pegar o homem com facilidade. A estrela do mar agarra Kawan com seus tentáculos, mas ele revida. Com movimentos rápidos, Kawan pega a caixa de sangue do gerente, tentando ajudar o homem que perdeu as pernas, para que ele não morra por perda de sangue. Kawan também ajuda os demais participantes da operação. Eles perguntam por que ele está se esforçando tanto por eles, mas Kawan responde que é seu trabalho, ganhar dinheiro, matar invasores e salvar pessoas. É para isso que ele vive. Um dos membros pediu a Kawan que colocasse as pessoas feridas em um local seguro. Os que foram salvos agradecem a Kawan, e naquele momento, Kim injetou um estimulante em Kawan. Em seguida, outros participantes da operação estão ocupados quebrando a barreira do monstro. A estrela do mar enlouquece e ataca a estação, varrendo tudo em seu caminho. Kawan começa a evacuar os feridos, e alguém pede fósforo branco e caixas de sangue. O demônio tenta acabar com os feridos, mas Kawan os intercepta, e assim, os salva da morte. A certa altura, a estrela perfura Kawan com seus tentáculos. O gerente corta o tentáculo com uma espingarda, dizendo a Kawan para parar de bancar o herói, e se recuperar. Reunindo forças, o ataque à estrela do mar recomeça, e eles lançam tudo o que podem nela. O gerente, que salvou Kawan, duplicou sua presença muitas vezes, e escondeu seu verdadeiro eu. Kawan descobriu que enquanto ele seria uma isca na frente da estrela, os outros aproveitariam a chance para atacar em seus pontos abertos e a manteriam no lugar. Reunindo todas as suas forças, Kawan exala, e em um momento, ele não entendeu como isso aconteceu, mas o demônio foi repelido de volta para o buraco. Depois de todos os acontecimentos, João manda ele parar, porque eles não perderam. A humanidade nunca conseguiu destruir um nomeado, e desta vez não foi diferente. A empresa não foi capaz de destruí-lo, eles só conseguiram mandá-lo de volta para o lugar de onde veio. Kawan desmaia de tão cansado que estava. Todas as pessoas que ele salvou querem agradecer, mas João diz para eles mesmos fazerem isso. O novo nomeado apareceu em Seul, na Coreia do Sul, e ninguém morreu naquele dia, graças ao nosso herói. 4 dias se passaram desde que nossos heróis fecharam o buraco. Kawan teve tempo para se recuperar, e atualmente está jantando com seus amigos, que perguntaram a Kawan como era. Ele responde que foi extremamente ruim, e que ele entendeu por que a humanidade não conseguia destruir um nomeado. Só de lembrar disso, arrepios percorrem seu corpo. Portais duplos surgiram em outras regiões, mas conseguiram evitar lutas neles.
A estrela do mar se perdeu, movendo-se sem rumo, enquanto todos os portais eram fechados. Tudo terminou no portal Hall Closer, que ainda não tinha fechado. Kawan descobre que eles poderiam ter fechado o portal quando quisessem. Os caras estão prestes a partir, e Kawan terá que pagar a conta de todos, comemorando o bônus pelo sucesso da missão. Ele quer fazer isso, mas o funcionário diz que tudo já foi pago por um homem misterioso. Kawan o reconhece, é o policial que lhe salvou da estrela do mar. Ele queria agradecer a Kawan por salvar sua vida. Kawan pergunta como ele entrou em um restaurante que só aceita espécies especiais, e mais duas pessoas emergem da escuridão. Kawan reconheceu o homem, ele estava na foto no quarto de Kim. Kawan entende que ele é um falso policial. Ele tenta se apresentar, mas Kawan não está interessado. Ele tenta atacá-lo, mas a mão de Kawan é agarrada pelo homem, mas era um truque. O falso policial se chama Steven, e trabalha para uma pequena, mas muito ocupada empresa, e está em busca de funcionários. Ele diz que gostaria de apresentar Kawan a Prometheus. Kawan se recusa, dizendo que não está interessado. Eles então pedem que ele decida depois de ouvir a proposta, e Prometheus oferece-lhe condições específicas, mas Kawan recusa, e então eles vão embora. No dia seguinte, Kawan é apelidado de Salvador do Portão Oeste. Kawan conta a seus colegas que Prometheus tentou recrutá-lo para o lado deles. No final, eles dizem a ele que eles tentam fazer isso com todo mundo. João diz que tem trabalho, e que Kawan irá com ele. Kawan diz para Kim que o homem da foto do quadro de seu quarto estava lá, o qual eles chamam de crocodilo. E nesse momento, o rosto de Kim mudou para uma expressão de raiva. Kawan pergunta que tipo de trabalho é esse, e João responde que é uma operação de resgate de um homem que está escondido nas montanhas, e tem informações importantes. Quais aventuras será que espera por Kawan e sua equipe? A primeira temporada termina aqui, e no momento, não tem mais nenhum capítulo dessa incrível obra. Voltaremos com ela quando voltar a segunda temporada. Esperamos que vocês tenham gostado dela, e agradecemos a todos que acompanharam a obra. Esperamos que vocês gostem das novas obras que iremos trazer. Esperamos vocês no próximo vídeo. Até a próxima!